que agora a gente tem uma entrevista super especial aqui no nosso programa, viu? Eu estou recebendo a Gilvana Teles, ela que é educadora física e fisioterapeuta e que hoje vai falar pra gente sobre alinhamento postural e excesso de peso. É muito comum, né, doutora? Bom dia. Os adolescentes se alimentarem mal, não sentarem adequadamente e procurar, alguns anos mais tarde, um auxílio profissional. Bom dia. Então, Carla, é realmente comum, né? A gente observa muito essa queixa, né, de má postura e aí com o tempo vem os desconfortos, né, que o corpo começa realmente a reclamar. Em função de um prolongado tempo de má postura, maus hábitos posturais, como a gente, né, costuma chamar. E aí a procura, às vezes, não é no momento que se inicia, no momento que se apresenta realmente esse desvio postural. E aí, tardiamente, é bem comum. É, né, bem comum, procurar, né, tardiamente. E o Pilates é uma boa solução? O Pilates é uma boa indicação como atividade física para correção, né, postural. Mas o Pilates, queria deixar bem claro que existe essa digamos assim, um equívoco de conceitos, né? Porque o Pilates ele não é tratamento. Na realidade, o Pilates é atividade física. Mas é uma boa opção, uma excelente opção para, né, manter uma boa postura, prevenir más posturas. Você, inclusive, trabalha com Pilates já há 9 anos, né? Há 9 anos. A gente tem um trabalho já feito em Teresina e com bons resultados, né? E a gente também procura orientar, né? Não só o paciente ou o cliente que nos procura no consultório ou no estúdio, mas a gente se dispõe, inclusive, a fazer palestras nas escolas, nas empresas. Então, a gente se coloca à disposição, a gente faz isso como utilidade pública, como orientação mesmo, né? Então, a gente já tem feito em alguns lugares e me coloco mais uma vez à disposição para estar dando essas dicas, né, de boas posturas. Doutora, é impressionante. Dificilmente existe alguém que não tenha tido um episódio de dores nas costas. Gente, não tem nada pior do que dor nas costas. Eita, dor terrível. Na verdade, é o sintoma que mais frequente, né, que leva as pessoas a buscarem um tratamento de correção postural, é o desconforto das dores, né? E além das assimetrias, né, posturais, mas aí quando a dor chega, realmente a pessoa se convence que não, eu preciso procurar solucionar esse problema, porque implica diretamente na qualidade de vida dessa pessoa. A dor ela é um fator limitante. Então, assim que ela chega, que ela se manifesta de maneira mais presente, aí é nesse momento em que... Agora, outra coisa também que é muito comum, eu digo isso, doutora, porque eu já trabalho com o Canal Saúde há mais de 7 anos, então eu já fiz muitas matérias sobre Pilates, sobre RPG, e muitas fisioterapeutas me confidenciam o seguinte: Carla, as pessoas vêm e nos procuram no pico da dor. Passou a dor, elas somem. É um tipo de dor, é um tipo de episódio que muitas pessoas não têm a noção de que precisa haver uma continuação e um acompanhamento. É comum realmente isso? É bem comum, né? Na verdade, as pessoas, como eu comentei há pouco, quando chega, né, o desconforto da dor, aí vem aquela necessidade, aquela obrigatoriedade de procurar uma ajuda. E aí, quando ela se sente bem, né, se dá alta. Eu costumo dizer, o paciente... Diz assim, vou embora, já vou embora, nem consulta. Mas, na verdade, é importante a manutenção, né? A gente precisa ter como hábito, né, a prática de atividade física e a prática de atividade física correta, né? Então, é importante você procurar um bom profissional para que tenha uma boa orientação e para que se fortaleça. Um corpo forte é um corpo, né, que é saudável, é um corpo sem dores, né? Então, realmente é comum os clientes, né, acharem que não, eu precisava desse momento, estou bem, agora eu vou caminhar sozinho, né? Aí não pode, né? Tem que realmente ter a alta e, com certeza, continuar o tratamento, porque, com certeza, futuramente, outro episódio vai se ter. A gente vai aproveitar aqui que a Gilvana está aqui com a gente para ensinar o pessoal que está em casa a fazer diariamente, né, o alinhamento postural. Por quê, gente? Porque com isso você vai conseguir manter o equilíbrio. A gente vai chamar a nossa jornalista mais uma vez aqui no programa. O Marcão não pode desmaiar, né? Porque apaixonado ele tá. E a jornalista vai ficar aqui e a Giovana vai dar umas dicas, né, Giovana? Vamos lá? Sim. Vamos lá, pra você já ensinar o pessoal de casa aí
a se alinhar, fazer o alinhamento mesmo para ficar com uma boa postura? Primeira dica, Giovânia. Pode ficar ali perto. Na verdade, a Dona Lisa, ela tem uma boa postura. Né? Ela não é assim um exemplo que a gente pudesse fazer muitas correções, mas a gente percebe, embora eu precisasse de um momento mais detalhado para fazer. Porque como ela tá assim, toda vestidinha de calça, a gente não tem como avaliar joelho e tudo. Mas como não é uma avaliação postural, é só uma orientação, vai ser tranquilo para fazer isso. Então, o que é importante, jornalista? A gente queria que você olhasse para frente ali. O que é importante a gente lembrar, né, de corrigir a postura ou tentar se manter numa postura mais ou menos adequada. Porque não é fácil. Você diz assim, minha cabeça está um pouco inclinada, eu vou consertar a cabeça. Não é simples assim. Na verdade, precisa realmente de uma intervenção um pouco mais técnica, né? Mas, enfim, são algumas dicas que a gente pode adotar no dia a dia. Então, o ideal é que se tenha a cabeça, o queixo um pouco mais paralelo ao chão. Você vê que precisei consertar um pouquinho do queixo dela, que é muito comum a gente projetar o queixo para baixo e a cabeça, com licença, analisa, a cabeça para frente. Então, você vê muito as pessoas com a cabeça... Se você fizer Deixa eu virar você um pouquinho assim. Se você fizer um alinhamento, né, como a gente utiliza, o profissional utiliza o antebraço para fazer o alinhamento de cabeça, é comum você encontrar, aqui eu estou encontrando 3 dedos, né, de cabeça projetada à frente. A gente não percebe muito, né, mas observando melhor. Então, o que seria o ideal aqui para ela? O ideal seria eu trazer essa cabeça dela um pouquinho mais para trás. E aí você vê que modifica, inclusive, o equilíbrio dela. Olha só. Verdade. Então, para que eu mantenha essa cabeça um pouco mais alinhada e o queixo um pouco mais paralelo ao chão. Tá? Então, é uma dica importante para a cabeça, tá? Fique de frente novamente. A gente percebe que ela tem um pouquinho de assimetria de ombro. Não é muita coisa, mas o ombro esquerdo dela é um pouquinho mais... Né? É comum, né? Muito comum. Raramente você vai encontrar uma pessoa com um alinhamento perfeito, né? Então, assim, você sente desconforto na coluna, nas costas? Na lombar. Vamos já chegar na lombar. Então, veja que ela tem um pouquinho de desalinhamento postural aqui, o que caracteriza uma pequena escoliose, nada demais, mas que a gente tem como melhorar a silhueta dela com os exercícios, tá? Então, com atividades, né, posturais, a gente tem como melhorar um pouquinho isso aqui. Isso aqui pode ser o uso da bolsa, pode ser a maneira como ela senta, enfim, pode ser uma série de fatores que levam, por exemplo, a esse desalinhamento. Que faz muita atividade física, mas eu queria aproveitar aqui essa oportunidade que a gente está falando sobre alinhamento postural e que eu tô aqui com a Giovânia para falar pro pessoal que está em casa, gente, não adianta só você praticar atividade física. Tá? Você também tem que procurar um fisioterapeuta, Gente, é tão importante, você não tem noção. Assim como é importante você fazer um trabalho nutricional, atividade física, é importante também você estar procurando a orientação de um fisioterapeuta para te dar um bom alinhamento postural, porque às vezes você faz a atividade física, mas você não está se alinhando, né, posturalmente da maneira correta. O Pilates, uma indicação para você fazer as duas coisas, porque não tem nada pior do que você ser uma pessoa que não tem um alinhamento postural correto. Aquela pessoa que fica com a cabeça assim, aquela pessoa que... Isso tudo, ela reflete, inclusive, para as pessoas que são do seu convívio, como se você fosse uma pessoa, assim, sem mesmo... Uma pessoa desalinhada, uma pessoa largada, né? Uma pessoa que não tem... Até no trabalho você precisa, até no trabalho é fundamental, porque tudo isso é observado numa entrevista de emprego, tá? Se você tem um alinhamento postural bacana, tá? Então tudo isso é super importante, por isso que a gente trouxe esse tema aqui pra gente falar no assunto. E como a jornalista é uma malhadora, é aquela marombeira, né, de plantão, a gente aproveita a oportunidade para dizer, viu, jornalista, tá fazendo errado. Você tem também que procurar fazer uma boa avaliação aí, ainda bem que você está aproveitando que a Giovânia está aí, né? Para já te dar essas dicas. Na verdade, eu não diria assim que ela esteja fazendo errado. Ela pode já ter, né? Esse desalinhamento e tudo. E na verdade, genético não. A gente entende como genético quando há uma deformidade realmente, né? De tórax, que também é bem comum, cifoescoliose, que é aquele tórax pequenininho, bem abaulado e tudo.
Mas você vai adquirindo com o tempo, mas posturas você adquire uma escoliose que você não nasceu com ela. Né? Então, assim, na escola existe essa preocupação onde eu quero deixar aqui o recado, né, e o alerta para os pais e para os educadores, que são pessoas que observam, né, que estão no dia a dia com aquelas crianças, aqueles adolescentes. Então, observem, tá? Não diagnosticar, não, mas observar, encaminhar, chamar o pai, né, alertar para isso e pedir que ele encaminhe realmente para, no caso, o profissional, para o ortopedista e daí para um fisioterapeuta para fazer a correção postural. Porque na infância e na adolescência a preocupação ela deve ser maior que é no período do desenvolvimento físico, né? Então ela pode se instalar essa escoliose, o peso das mochilas evoluir. Na escola também é muito grande, Tudo né? isso são fatores, né, que interferem, que contribuem negativamente para uma postura. O salto alto contribui para uma má postura ou não? Não, né? Sim. Sim, né? Na verdade, contribui. Mas como a mulher não vive sem salto alto, eu não vivo sem. Na verdade, a gente precisa... A Jo pode viver sem, A gente precisa aprender a conviver com ele, né? Traz desconforto, sim. Só complementando aqui a Jonalisa, né? Jonalice? Lisa. Então, você pode perceber, pode deixar os braços caídos, que em função desse ombro dela um pouquinho mais elevado, a mão também tem um desalinhamento. Então, são pequenas coisas que o profissional observa, mas que não estou colocando defeito, não. Você não tem defeito, é uma moça bonita linda, dessa. Né? Mas, assim, são ajustes que você pode melhorar e vai ficar mais bonita ainda, tá? Uma outra dica importante, e aí eu vou pular um pouquinho essa queixa dela aqui, vou direto para o joelho, depois a gente vem para cá. São os joelhos, que é comum também a gente ver uma força, né? No joelho. No joelho. Então, as pessoas travam muito o joelho e isso traz prejuízo para a coluna. Pra coluna. Você sente diretamente na região mais baixa da coluna, que é a região lombar, quando você coloca essa força desnecessária no joelho. Então, a gente orienta que você solte um pouquinho o joelho, ó. Não é dobrar. É desprender. É desprender. Né? Eu costumo dizer que é deixar o joelho no ponto morto. Nem de primeira, nem de ré. Né? Então, eu preciso soltar um pouquinho o joelho e apoiar bem o pé no chão. É a melhor dica para que você tenha uma postura mais interessante. Então, olhando de um modo geral, do pé à cabeça, seria esse alinhamento. Os homens tem muitos homens aí mandando mensagem para a gente, Giovânia, querendo saber se é comum os homens terem má postura. É muito, demais, né? Os homens mais até do que as mulheres, né? Então, nessa região do tórax aqui, já que você falou dos homens, é muito comum você ver um tórax, deixa eu mexer um pouquinho em você aqui, ó. Pessoas com o tórax muito fechado aqui, né? Umas curvaturas fortes aqui na região do tórax, que a gente chama aí de cifose. E aí não seria mais a escoliose, que é aquele S, que é mais conhecido como desvio postural, mas eu também tenho aqui no tórax esse desalinhamento postural. Então, é comum em homens, é comum em pessoas muito tímidas, em que tendem a fechar o tórax, né, por conta da sua atitude de timidez. Meninas, quando começam a desenvolver as mamas no período da adolescência, também tendem a esconder. Então, observar nesse período de desenvolvimento se tem essa tendência. E aqui na região lombar, que é também muito frequente a queixa de dores. Principalmente nas mulheres, ela que tem um corpo muito bem feito, perfeita, né? Quadrilzinho tudo organizado, mas você percebe que essa curvatura dela é forte, por isso ela deve sentir desconforto na região lombar. Então, período menstrual, isso aumenta. Aumenta, Jonalisa? Aumenta. Então, assim, passa muito tempo em pé, na atividade de musculação, então tem que realmente tomar muito cuidado com essa região lombar. Usar bastante o abdômen para poder sustentar o peso, né, controlar um pouco mais essa região lombar e aí tentar melhorar isso aqui com um realinhamento postural. Né? E aí a gente percebe que isso aqui, apesar de dar... As meninas, né, principalmente as mulheres na época de adolescência, por conta de vaidade mesmo, de postura, tendem a acentuar essa coluna por conta da vaidade. E daqui a pouco chegam as queixas, né, por conta da postura que está um pouco... Às vezes já tem tendência, ou quando não tem também, que força um pouco essa curvatura, e aí realmente as dores vêm.
Olha, o pessoal pedindo para colocar o telefone aí da doutora Giovana Teles, tem muita gente querendo tirar dúvidas, mas como o tempo do programa aqui é pequeno, sobre alinhamento postural, pilates, muitos homens, viu, doutora? Eu tô surpresa realmente de mensagem ali, o público masculino, viu, mandando perguntas e também querendo já seu telefone para fazer contato. Produção, por favor, coloca o telefone da Giovana aí no vídeo, pro pessoal que tem casa. Eu quero te agradecer, você quer falar de um curso também, né? Não, na verdade, a gente ministra cursos na área de educação física e de fisioterapia também, na área de pilates, enfim. Queria mandar um abraço ao pessoal da Uninova-FAP, os estudantes de educação física que fizeram um evento interessante em Campo Maior esse final de semana, com uma atividade na praça. Então, um abraço para os estudantes da Nova FAP de educação física. O pessoal de Piripiri, que vai estar comigo sexta-feira agora num treinamento. E no sábado a gente vai estar com outro grupo de treinamento em pilates. No final do mês estarei em Floriano com o pessoal, né, de educação física também lá. Então, um abraço para todos eles. E a gente tem feito essa contribuição. Queria agradecer ao CREF, que é o Conselho de Educação Física, que nos apoia nos nossos eventos, assina nossos certificados junto com a gente. Enfim, a gente tem feito. A gente sempre aqui no nosso programa. Muito obrigada, eu agradeço. É muito bom a gente poder estar falando sobre isso. A gente está mostrando aí para o pessoal que está em casa a forma correta, né, o realinhamento postural de atividade física, de qualidade de vida, porque a gente sabe que qualidade de vida é super importante, né? Com certeza.